Fala, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura básica do átomo, tá? Vamos entender ali sobre a representação, quais informações nós podemos encontrar ali quando nós encontramos um elemento químico na tabela periódica, fora da tabela, nas questões, nas nossas aulas. Então vamos lá. Já que nós estamos falando da estrutura básica do átomo, vale lembrar que nós já tivemos uma aula sobre modelos atômicos. Nessa aula de modelos atômicos, nós começamos ali a entender como é que surgiu a estrutura de um átomo, tá? A evolução do modelo nos ensina por que o átomo tem a estrutura que nós usamos hoje em dia. Então, se tu não assistiu a aula anterior, volta lá, tá? Para assistir essa aula. Pessoal, estrutura básica. Quando nós analisamos um átomo, queremos representar ele, né, pelo seu símbolo ali na tabela periódica, fora da tabela, nós temos algumas informações. Então, nessa estrutura básica, nós temos os prótons, vou representar aqui pela letra P, os elétrons, representar aqui pela letra E, e nós temos também os nêutrons, representado aqui pela letra N. Nós temos prótons e nêutrons no núcleo do átomo, ó, esses dois primeiros aqui nós temos no núcleo do átomo, bora colocar aqui, núcleo do átomo, lá no centro, na região minúscula, muito bem centralizada, a menor região do átomo, prótons mais nêutrons. Os elétrons se encontram na região maior, na maior região que o átomo possui, que é a tal da eletrosfera, né? Então, falando da estrutura básica, nós a princípio já temos aí 3 partículas. Agora, como é que eu posso representar isso? Quando um elemento é encontrado, né, quem encontrou tem o direito de batizar, né, de colocar o nome, só que esse nome ele vem em latim, aí se cria um símbolo e com esse símbolo vai ser atrelado alguns valores. Vamos colocar de maneira genérica aqui que eu tenha um átomo X. E eu vou colocar aqui 2 valores, um valor aqui em cima e um valor aqui embaixo. Ó. Pronto, eu tenho esse símbolo e ele está fora da tabela periódica, ele está aparecendo em um enunciado de uma questão para mim, em um resumo de uma aula, e esse símbolo aí de um determinado elemento, ele tem 2 valores. Mas, professor, que valores são esses? O que significa esse 40, esse 10 aí que está atrelado ao símbolo? E esse símbolo não está na tabela periódica, já foi retirado da tabela e colocado em um enunciado. Quando eu digo que ele não está na tabela, é porque ele está dentro de uma questão, tá? Ele está ali no resumo de uma aula. E claro que aqui eu estou utilizando de maneira genérica, né? X. Daqui a pouco eu vou colocar um elemento aqui real ali da tabela periódica. Vamos lá. Esse valor que está aqui embaixo, ó, 10, isso daqui é o número de prótons. Então, eu já posso afirmar que ele tem 10 prótons. E o número de prótons é a mesma coisa que número atômico, Z. Então, esse Z que eu estou colocando aqui, ó, é o número atômico. O que é número atômico? É a totalidade de prótons que eu tenho dentro do átomo. É a quantidade de cargas positivas que eu tenho no meu átomo. É a quantidade de cargas positivas que eu tenho lá dentro do núcleo. O número de prótons. Então, número atômico é sinônimo de prótons, tá? Então, toda vez que eu me referir a número atômico, eu estou me referindo à quantidade de prótons. E, por sinal, é o que nós chamamos de identidade do elemento químico. Tá? Se você mudar a quantidade de prótons, o elemento muda, o elemento é alterado. Cada elemento tem um número de prótons diferente. Nós temos uma identidade. Com certeza, tu tem um número ali na tua identidade, tu já deve ter visto, até de repente decorado. Mas o teu número da tua identidade não é igual do teu amigo, do teu irmão, do teu vizinho. Cada um tem um número de identidade. E para os elementos químicos é do mesmo jeito, só que o número da identidade seria o número de prótons. Se eu altero aí, ó, de 10 para 11, já é um outro elemento, tá? Só para você ter ideia, o 10 na tabela periódica é o neônio. Se eu colocar 11, já tem um sódio. Se eu coloco 12 prótons, é o magnésio, 13 é o alumínio, e assim vai. Então, isso quer dizer que esse número aí de baixo é o número de prótons, não esquece disso, tá? O número atômico. O valor que está lá em cima, ó, 40,
é o número de massa que eu vou representar pela letra E. Pela letra E não, pela letra A, né? Número de massa. Então, esse A representa número de massa, tá? Então, o que é a massa? O somatório de prótons mais nêutros. Falou em massa, é o somatório do que eu tenho lá dentro do núcleo, ó. É o somatório de prótons e nêutrons. Então, tá aqui, nós já definimos massa. A massa, ela sempre vai ser maior do que os prótons, porque são os prótons mais os nêutrons somados, tá? Então, sempre teremos massa, o valor lá de cima, maior. Agora, e o número de nêutrons? Como é que eu faço para achar o número de nêutrons? Muito simples. É só pegar a massa e subtrair pelos prótons. Então, eu quero achar o número de nêutrons, vou pegar a massa, que é 40, vou subtrair pelos 10 prótons, eu tenho quantos nêutrons? 30. Então, essa subtração aí é exatamente o número de nêutrons, tá, turma? Massa menos número de prótons. Professor, está faltando aí o número de elétrons. O número de elétrons, vou colocar aqui no canto, ó, é a mesma quantidade de prótons, 10. Eu estou te afirmando, colocar aqui de vermelho, ó, que P é igual a E. Quando eu digo que P é igual a E, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, não. Estou dizendo que é a mesma quantidade, tá certo? Só para não confundir, ó. Eu estou te dizendo que o número de prótons, que são as partículas positivas, é o mesmo de elétrons, que são as partículas negativas. Então, prótons e elétrons são partículas opostas. Prótons positivas e elétrons negativas. E essas partículas estão em locais bem diferentes dentro do átomo, né? Prótons estão no núcleo, centralizada, e elétrons estão na eletrosfera. Mas, turma, em todo átomo, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Por isso que nós dizemos que todo átomo ele é neutro. Então, esse termo átomo neutro é porque prótons e elétrons estão em equilíbrio. A quantidade de prótons que eu tenho lá dentro do núcleo é a mesma que eu tenho de elétrons na eletrosfera. Se tu tivesse 30 prótons, tu teria 30 elétrons. Todo átomo existe esse equilíbrio. Mas, professor, eu olhei em uma questão que tinha mais de um do que do outro. Então, isso não é mais um átomo, isso já vai ser uma outra espécie que nós chamamos de íon, tá? O átomo, ele é neutro, prótons e elétrons estão na mesma quantidade, apesar de serem coisas opostas, ou seja, existe um equilíbrio dentro do átomo entre as cargas. Então, em resumo, nós temos aí 5 informações, ó, vou circular, através desses dois números que estão atrelados ao elemento, ó. Vocês estão vendo aí que eu consegui tirar 5 informações, ó. Eu consegui prótons e número atômico, que é a mesma coisa, mas tu pode encontrar uma questão falando de número atômico, eu estou falando de prótons, que são as mesmas quantidades de elétrons. E não posso esquecer que o maior valor, que é o valor lá de cima, é o número de massa. E nós temos nêutrons, né, a subtração da massa pelos prótons. Tranquilo? Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, só para fixar essa parte, né? Vamos ver mais um exemplo. Vou colocar agora aqui o sódio, tá? O elemento sódio. Vou colocar aqui alguns valores. Então, esse elemento está representado aqui pelo átomo de sódio. E eu vou te fazendo perguntas, tu vai me ajudando aqui nas respostas. Se eu começasse te perguntando, rapaz, qual é o número de massa aí desse átomo? O número de massa, A. E aí, qual é o número de massa? É o valor que está aqui em cima, ó. Esse valor de cima é a massa, ó, 23. A massa sempre fica em cima. Ou do lado esquerdo ou do lado direito, mas sempre fica em cima. Se eu te perguntasse, rapaz, e o número atômico aí é quanto? Quanto é o número atômico do sódio? É o valor que fica embaixo, né, turma? Então, o número atômico é igual a 11, ó. Ah, professor, e os prótons? Quantos prótons que o sódio tem? 11. Lembra que número atômico é a mesma coisa que prótons? É a quantidade de prótons que um átomo tem? Então, são 11 prótons, 11 número atômico. E quantos elétrons? Lembra que prótons e elétrons estão em quantidades iguais em um átomo, que é por isso que nós chamamos de átomo neutro. Então, também tem 11 elétrons. É como se esse valor aqui de baixo representasse aí para a gente 3 informações, né? Esse valor que fica aqui no canto inferior, 11, ó, ele está ao mesmo tempo aí representando número atômico, número de prótons e número de elétrons.
Claro que nós estamos falando de um átomo. Agora, se eu quero encontrar aqui o número de nêutrons, eu vou subtrair a massa menos os prótons, ó. Então, eu vou subtrair aqui 23 de 11, né? Eu tenho quantos nêutrons? 12. Pronto, eu tenho 12 como número de nêutrons, ó. Tá certo, gente? Então, vocês estão vendo aí que uma representação dessa, fora da tabela periódica, sempre vai manter esse padrão. Todas as vezes que eu estiver lendo um resumo de uma aula no livro, tá? Fazendo uma questão, o valor de cima é o número de massa e o valor de baixo é o número de prótons. Quando isso está dentro da tabela periódica, vamos lá, eu tenho isso aqui dentro da tabela, vou colocar aqui um quadradinho para colocar ele dentro da tabela. Pessoal, dentro da tabela periódica não existe um local padrão. A massa pode vir em qualquer lugar, e o número atômico pode vir em qualquer lugar. Não tem um padrão. Ó, aqui eu coloquei nos cantos superiores, mas eu poderia fazer diferente. Poderia colocar em outra posição. Mas eu quero que tu entenda que na tabela periódica não está padronizado o lugar, mas dá para diferenciar porque a massa sempre é o maior valor. Lembra que o maior valor é o número de massa? Então, você não vai confundir porque o maior valor é o número de massa. Então, está aqui o menor valor representando o número atômico. Certinho? Vamos agora mostrar o que acontece quando esse átomo vira um íon. Tá? O que nós teremos? Tá, quando eu falo em íons, existem dois, né? Existe o cátion e o ânion. Mas, professor, o que é um íon? O íon é quando esse átomo perde ou ganha elétrons. Então, se ele está perdendo ou ganhando, ele agora é um íon, né? Mais um átomo. Quando ele perde elétrons, vou colocar aqui, ó, ele vira um cátion, quando ele perde elétrons. Mas quando ele ganha elétrons, ele vira um ânion. Então, ele vai ter um desequilíbrio entre suas cargas. Ele vai ter mais de uma carga do que da outra. No caso do cátion, que é aquele que perdeu, ele vai ser representado por uma carga positiva. Ó. Vou colocar aqui alguns valores para vocês me ajudarem, tá? Eu vou botar aqui, vou criar aqui, vou imaginar aqui qualquer valor. Ó, 12, vou colocar aqui em cima 23. Pronto, eu quero tirar algumas informações desse cátion. Primeiro, ele é um cátion, perdeu elétrons, representado aqui com a carga mais, ó. Esse mais que está aqui, que eu acabei de circular, caracteriza que ele perdeu um elétron. Ele perdeu um elétron, turma, viu? Ele aí é um cátion monovalente, perdeu um elétron. Mas qual é o número de massa dele? O número de massa está aqui em cima, né? Isso aqui não muda, ó, 23. E o número atômico? Está aqui embaixo, ó, o número atômico 12. Tá? O número atômico não muda. O número de prótons também não muda, ó, porque ele não está perdendo prótons, ele está perdendo elétrons. Então, ele deveria ter 12 elétrons. Quando ele era um átomo, ele tinha 12 elétrons. Mas agora que ele perdeu um elétron, ele tem 11, turma. Olha aí, ó. Ele só tem 11 elétrons. Então, o grande diferencial está aqui, ó, no número de elétrons. Ele perdeu apenas um elétron, tá? A massa a mesma. A massa somatória de prótons e nêutrons. O número atômico é o mesmo, né, de prótons, então não muda. Só muda os elétrons. Se ele estivesse perdendo 2, ele ia ter só 10 elétrons. Se estivesse perdendo 3, ele ia ter só 9 elétrons. Então, vai depender da quantidade que ele perde. E o número de nêutrons não muda. O número de nêutrons continua sendo a subtração da massa menos o número de prótons, né? Ou seja, 23 menos 12. 11 nêutrons que ele tem. A única mudança é o número de elétrons. Então, isso quer dizer que prótons e elétrons estão em desequilíbrio, ó. Eu tenho mais de um do que do outro. Nesse caso aí, eu tenho mais prótons do que elétrons, já que ele está perdendo elétrons. Então, está aí o cátion, turma, representado com esse sinal positivo. O ânion tem que ser o contrário, né? Então, se nós queremos falar sobre o ânion, eu vou representar ele com uma carga negativa, ó, representando que ele está ganhando elétrons, esse menos que eu circulei. Deixa eu colocar aqui uns valores aqui, ó, vou colocar aqui 17, vamos colocar aqui 35. Ah, eu quero tirar as informações daí. Minha gente, tudo do mesmo jeito. Quanto é o número de massa? 35, o valor que está lá em cima. O número atômico, o valor que está aqui embaixo, ó, 17.
Mas ele tem quantos prótons? Também tem 17, porque ele não está perdendo nem ganhando prótons, ele está ganhando elétrons. Então a única mudança é o número de elétrons, ó. Que ele passa a ter agora quantos elétrons? Ele tem agora, era para ter 17, mas já que ele ganhou 1, ele tem 18 elétrons, ó. Então a única diferença é o número de elétrons, ó. Ganhou um elétron. Então prótons e elétrons estão aqui em quantidades diferentes. Tá certo? Tranquilo, gente? O número de nêutrons é do mesmo jeito, massa menos número de prótons, isso não muda, só o número de elétrons. Então tá aqui íons e as suas representações. O positivo representa cátion, perda, e o negativo representa ânion, que é ganho. Vamos agora fazer aqui algumas comparações. Eu vou comparar alguns átomos e nós vamos buscar a semelhança que existe entre eles. Por isso que o subtítulo é esse, ó, semelhanças atômicas. Eu vou olhar para os átomos, comparar, e rapaz, o que eles têm em comum. De acordo com aquilo que eu encontrar que é comum a eles, né, que é semelhante, eu vou trazer uma classificação. Então vou aqui começar aqui com o primeiro exemplo. Eu tenho X e X, vou colocar aqui alguns valores, ó. Coloquei alguns valores e eu quero que vocês olhem com calma e me digam aí o que eles possuem em comum. Olhem para o primeiro X da esquerda. Quantos prótons ele tem? 10 prótons, ó, o número atômico dele, né? 10. E o da direita? Também tem 10, ó. Então os dois possuem 10 prótons. Tá? Os dois possuem o mesmo número atômico. Por conta disso, né, o número atômico é o mesmo. O número de massa não. Então, já que eles possuem o mesmo número de prótons, eles são chamados de isótopos. Isótopos. Só para não esquecer, ó, tem a letra P de prótons, ó. Isótopos. Então, são aqueles que possuem o mesmo número de prótons. Está aqui, turma. Mesmo número de prótons, isótopos. Tá aí a nossa primeira comparação, né? A semelhança atômica. Vamos ver o segundo caso, segundo exemplo. Vamos lá, vou colocar agora aqui X 40, 10 e vou colocar Y 45. O que os dois têm em comum? Olhem com calma. Olhem com calma. X tem um número de massa 40, representado aqui pela letra A, 40, e Y também tem número de massa igual a 40, ó. Então, se eles possuem o mesmo número de massa, os prótons são diferentes, mas a massa é a mesma, eles são chamados de isóbaros. Isóbaros. E na palavra isóbaro, tem a letra A, que é o que nós usamos para falar de número de massa. Toda vez que nós falamos sobre número de massa, representamos aí usamos essa letra A. Então, tá aí os isóbaros. Ok? Vou te mostrar aqui uma terceira comparação. Eu tenho aqui X 40, 10 e agora eu tenho T 50, 20. O que eles têm em comum? É a mesma massa? Não, vocês podem perceber que X tem massa 40 e T tem a massa 50. É o mesmo número de prótons? Também não. X tem 10 prótons e T tem 20. Então o que eles teriam em comum? Pensem com calma bem aí. Só pode ser o que, turma? O número de nêutrons, ó. Se eu fosse calcular os nêutrons de X, eu vou pegar aqui, ó, massa menos próton, 40 menos 10. Quantos nêutrons ele possui? 30. Ah, eu quero calcular o número de nêutrons de T. Massa menos próton, 50 menos 20. Então eu tenho quanto? 30. Pessoal, mesmo número de nêutrons. Por conta disso, eles são chamados de isótonos. E na palavra isótono, que é mais bacana, é que tem a letra N, que vai nos lembrar aqui nêutrons. Então, você tem isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, e isótonos com o mesmo número de nêutrons. E assim nós vamos finalizando nossa aula, tá? Falando sobre as partículas fundamentais do átomo e aproveitando para fazer algumas comparações, né? Tirando ali a tal da semelhança atômica. Tá bom, meu aluno? Então, já fico te esperando na próxima aula, tá? E
Bons estudos a todos!